das operações por vetores. Falando agora sobre subtração. Veja só. A subtração é nada mais nada menos do que o seguinte. Imagina que eu tenho um vetor A e eu vou subtrair desse vetor um vetor B. Então vai ser o vetor A menos o vetor B. E aí, pessoal, quando eu faço a operação com dois vetores, vai dar um outro vetor. Eu vou chamar esse vetor R de vetor resultante. Então, R é o resultante, é um vetor resultado da subtração de A e B. A menos B, o vetor A menos o vetor B, vai dar o vetor R. Na subtração, a gente só tem dois passos para fazer. E é bem simples a ideia. A primeira coisa que você vai fazer, a primeira regra que você vai fazer é inverter o vetor negativo. Pessoal, me ajuda. Quem é o vetor negativo? O A ou o B nesse caso aqui? Quem é o vetor negativo? O A ou o B? Que tem um sinal de negativo na frente dele. Quem é? O B. Eu vou pegar esse vetor B e vou inverter ele. Vou inverter o sentido dele. Como assim inverter o sentido? Preste atenção. Pessoal, se eu estou indo para lá e eu inverto o meu sentido, vai acontecer o quê? Eu vou para o outro lado, para cá. Se eu estiver indo para lá e eu vou inverter o meu sentido, vai fazer o quê? Vou fazer o quê? Vou para lá. Então eu vou dar um exemplo aqui bem interessante. Vamos lá. Imagina que eu tenho um vetor A, que tem 4 unidades, menos o vetor B, que tem 3 unidades. Pessoal, preste atenção. É A menos B agora. Qual que é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo para fazer a subtração? Inverter o sentido do vetor que está negativo. Qual é o vetor que está negativo? O B. O A você repete ele, não muda nada não, ó. Repete, tá aqui, ó. Mas o vetor B você vai inverter. E aí, qual é o sentido dele? Está para a direita? Se eu inverter, ele vai para onde agora? Para a esquerda. Inverti o sentido. Beleza. E agora, professor, o que é que eu faço? É a segunda parte, o segundo passo. O segundo passo é usar as regras da soma. Ah, professor, quer dizer então que é só inverter o negativo e fazer uma soma entre eles? É. Vocês já sabem as regras de somar? Já. Então é só usar as regras de somar agora. Não tem mistério. Só tem esses dois passos. Inverter o vetor que está negativo e usar as regras da soma. Acabou. Então, se você aprende a somar vetores, você aprende a subtrair vetores, porque é a mesma coisa, só invertendo o vetor negativo. E aí vamos lembrar aqui como é que fica aqui, pessoal. Esses dois vetores, eles estão na mesma direção. Estão na mesma direção? Lembra quais são as três direções, Jorge? Quais são as três direções? Horizontal, vertical, diagonal. Eles estão na mesma direção? Estão, eles estão na horizontal. Só que o sentido deles é o quê? Opostos. Um está para a direita e outro para a esquerda. Nesse caso, sentidos opostos, aí você lembra, esses dois vetores eles estão se ajudando ou se atrapalhando? Se atrapalhando. Então a gente vai fazer uma subtração. Vou tirar esse desse. Então eu vou pegar o maior e tirar o menor. Vou pegar o maior e tirar o menor. Se esse aqui é 4 e esse aqui é 3, vai sobrar quanto no final então? 1. É como se eu estivesse fazendo assim, ó. Aqui está o vetor maior, o A, e aqui está o vetor menor, o B. Nesses dois eu vou lá e apago, ó, como se ele não existisse, como se tivesse tirado. Sobrou o que no final então? Só esse pedacinho aqui. Esse pedacinho é o meu R.
E qual vai ser o valor de E aqui nesse caso, pessoal? 4 menos 3, 1. Vou só fazer aqui para vocês anotarem aí, tá? Beleza? Então, não é difícil, pessoal, não é difícil. É só usar as mesmas regras da soma. Por isso que a soma é tão importante. Vamos para mais um exemplo de subtração? Exemplo 2. Atividades menos E aí, pessoal, nesse caso, como é que a gente faz aqui agora? A menos B, eu quero saber o vetor resultante, que é A menos B, nesse caso. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer na subtração? Inverter o negativo. E qual é o negativo nesse caso? A ou B? O B. Se ele está para cima, então quando eu inverter, vai ficar para onde? Para baixo. Então eu vou repetir eles aqui. Vou repetir o A. E o B, pessoal, eu vou fazer ele para baixo agora. Depois que eu inverto, eu uso as regras da soma. Eles vão somar, ao invés de subtrair. E aqui eu já sei. Esses dois vetores, eles são o que, pessoal? São vetores perpendiculares. Por ser vetores perpendiculares, eu vou usar a regra do paralelogramo. Professor, como é que eu sei se são vetores perpendiculares? Olha, um tá assim, outro tá assim, ó. Formou a cruzinha, formou 90 graus, então são perpendiculares, beleza? Como é que eu faço desse daqui? Pego a origem desse e pego a origem desse, ou seja, o início de cada vetor desse e junto. Coloco junto um do outro. Então vou fazer aqui, ó. O B daqui. E o A eu vou colocar ele aonde, pessoal? O A eu vou colocar ele bem aqui assim? Tá certo aqui? Não, né? Eu vou colocar na origem, no início, que vai ser aqui. Eles dois estão começando no mesmo lugar e nós chamamos esse mesmo lugar de origem, beleza? Próximo passo, faço a figura geométrica. Lembra da pipa? Sempre vai parecer uma pipa. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês. Toda vez que for perpendiculares, vai aparecer um retângulo, ó. Tá vendo o retângulo? E agora, como é que eu acho o R aqui? O vetor resultante, que é a subtração desses dois. Sai da origem até o outra diagonal, né? Pela diagonal dessa figura geométrica aí. Então, o R está aqui. Nesse momento, nós achamos aqui a direção e o sentido. Como é que eu faço para achar o módulo agora? Como é que eu acho o módulo de R? Como é que eu acho o módulo de R? Eu uso o teorema de Pitágoras. E o que é que diz o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado, que é o R, é igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Que são os catetos? B e A. A ao quadrado, B ao quadrado. Então vai ficar R ao quadrado é igual a... O valor de A é 4. Então fica 4 ao quadrado. O valor de B é 3. Então fica 3 ao quadrado. Então, R ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. R ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. Como tem um quadrado aqui, para eu tirar o quadrado, eu tenho que botar a raiz do outro lado. Então, fica R, raiz de 25. R é igual a 5. Achamos o módulo? Chega. Então, o módulo de R vale 5. E a direção e o sentido é esse daqui. Beleza? Você percebeu que foi a mesma regra de somar. Eu só fiz um passo de inverter o B. Por último, eu quero fazer só mais um exemplo. Esse é o exemplo 3, aqui é o exemplo 2. E aqui é o exemplo 1. Para a gente encerrar essa ideia de subtração, tá? Vamos lá. Vamos supor agora que eu tenho 3 vetores aqui agora. Eu tenho um vetor
A. E aqui, como é que a gente vai fazer? Pessoal, tem 3 vetores, A, C e B. Eles estão subtraindo aqui, ó. É A menos C menos B. Como é que eu faço isso aqui? Primeira regra. Qual é a primeira regra? Inverte os vetores que estão negativos. Se tiver mais de um negativo, a gente vai inverter os dois. No caso, eu tenho 2 negativos aqui. Quais são os 2 negativos? O C e B. Então, eu vou inverter eles. Então, vai ficar aqui, ó. O A fica do mesmo jeito, porque ele não está negativo. O C eu vou inverter. Se ele estava na diagonal para baixo, vai ficar o quê, pessoal? Na diagonal para cima. Vai ficar para cá. E eu faço o quê, pessoal? Somo. Inverte, já somo. E o B, ele vai ficar, se ele estava para a esquerda, ele vai ficar para a direita. E eu também já faço o quê? Somo. E agora, pessoal, vocês sabem fazer isso daqui de 3 vetores, a soma desses 3 vetores? É só você fazer o quê, pessoal? O caminho, né? Colocar um depois do outro. Primeiro o A, depois o C, depois o B. Então vamos fazer aqui, ó. O resultado disso tudo vai ficar assim, ó. A para baixo. Eu já vou colocar o C logo em seguida. Depois de eu fazer o A, eu já coloco o C logo em seguida. Então o C está assim, ó. Tá vendo? Só reescrever ele aqui. E o B está assim, ó. Tá vendo? Coloquei um depois do outro. Como se fosse um mapa de tesouro, né? Um mapa indicando qual o caminho que eu vou fazer. Então eu vou fazer esse caminho aqui, ó. E para achar o vetor resultante, eu tenho que fazer o quê? Aqui é o começo, aqui é o fim. Então eu começo no começo e termino no fim. Está aqui o vetor resultante, sabendo que R é igual a menos C menos B, né? Essa operação aqui. Tranquilo? Subtração, usa-se as mesmas regras de soma, só invertendo o vetor negativo. Nós vamos falar agora da multiplicação. A multiplicação, ela é um pouco mais simples ainda do que isso. Porque a multiplicação, ela vai ser mais ou menos o seguinte. Eu vou ter um vetor R, que é o resultado da multiplicação de um número vezes um vetor, um outro vetor. Me ajudem aqui, ó, prestem atenção. Eu tenho um vetor R, que é o resultado da multiplicação, da multiplicação de um número vezes um vetor. Eu quero que vocês olhem para esses 3 símbolos aqui, ó. Eu tenho R, N, A. Qual dos 3 aí não é vetor? Tem algum que não é vetor aí? Tem algum dos 3 aqui que não é vetor? O N. Como é que eu sei, professor, que o N não é vetor? Porque ele não tem a setinha em cima. Então, pessoal, prestem atenção que o N é um número qualquer. E quando eu digo um número qualquer, é um número qualquer. Ele pode ser menos 3, menos 4, menos 5, 20, 27, 28, 40, 55, 1 sobre 3, 3 sobre 2. Pode ser qualquer número, beleza? Pode ser qualquer número. A única observação que a gente tem que ter é em relação a 3 casos que podem aparecer. 3 casos. A gente vai analisar aqui. O primeiro caso é se o N for positivo. Se o N for positivo, se o N for qualquer número positivo, 50, 25, 28, 90, 93, 23, 64, todos esses números são positivos. Então, o que é que vai acontecer se o N for positivo? Vai acontecer o seguinte, vou resolver com um exemplo. Imagina um exemplo aqui. Imagina que eu tenho o seguinte, R é igual a 3 vezes A. Nesse caso, o N está positivo aqui, pessoal? Quanto vale o N nesse caso? 3. O N é positivo, 3. E o vetor A é um vetor que vale
3 unidades e está nessa direção e nesse sentido. Aqui eu tenho o vetor A. E eu estou dizendo para você que o R é 3 vezes o A. Nesse caso em questão, que o N é positivo, e que o N vai ser positivo, pessoal, não muda o sentido. Não muda o sentido. Quando o N for positivo, o sentido vai continuar o mesmo. Qual é o sentido do vetor A? Não é para a direita? O vetor R também vai ser para a direita. Aqui o vetor R. O R não é 3 vezes o A? O 3 não é positivo? O A e o R, eles continuam tendo o que, pessoal? O mesmo sentido, tá vendo? R e A têm o mesmo sentido. Qual é a única coisa que vai mudar? Nesse caso? Vai mudar o módulo. Porque se esse é 3, esse vai ser quanto, pessoal? 3 vezes A. Se esse é 3, esse aqui vai ser quanto? 3 vezes 3, ó. De novo, para ficar claro. A multiplicação vai ser um vetor que vai ser o resultado de um número qualquer vezes um vetor, um outro vetor. Se eu tenho um vetor A, multiplico ele por um número, vai dar um outro vetor, que é o vetor R. Esse número, se ele for positivo, não vai mudar o sentido. Então, se A está para a direita, ele vai continuar para a direita. Vai mudar só o valor, porque ele é 3 vezes o A. Então, se o A vale 3, ele vai valer 3 vezes 3, 9. Não muda o sentido é o mesmo. Agora, o segundo caso. Se esse N for negativo, e aí, o que vocês acham se ele for negativo? Vamos dar um exemplo. Imagine que R é menos 2 vezes A. E A é aquele mesmo vetorzinho que vale 3 unidades. O N agora ele é negativo ou não? O N agora é negativo? É, ó. Menos 2, tá vendo o R? O N é esse aqui, ó. Então eu vou achar um vetor que ela é menos 2 vezes A. Estou multiplicando o A por um número que é menos 2. Nesse caso em questão, pessoal, inverte o sentido. Ei, lembra aqui que em subtração a gente invertiu o vetor negativo? Aqui ele não vai ficar negativo, ó, menos 2 vezes A. Então eu vou inverter o sentido. Se o A estava para a direita, ele vai estar para onde então, pessoal? O vetor R vai estar para onde? Para a esquerda. Percebeu que agora mudou o sentido? Por que mudou o sentido, pessoal? Porque eu tenho o N negativo. E o valor de R, o tamanho de R, vai continuar sendo 3? Ou vai aumentar esse valor? Vai aumentar, porque agora é 2 vezes em 3. Igual a 6. Resumindo, número positivo, você só multiplica os valores. 3 vezes 3 e mantém o sentido. Número negativo, você inverte e multiplica os valores. 2 vezes 3, 6. Então a gente tem aqui os dois tipos de multiplicação. Tem um terceiro caso que é só para desencargo de consciência. Mas e se o N for 0, for nulo? O que vai acontecer? Se o N for 0, olha exemplo. R é igual a 0 vezes A. Sendo A aquele vetorzinho que a gente está utilizando, que vale 3. Pessoal, nesse caso, todo número, todo valor multiplicado por 0 vai dar quanto? 0. Todo número multiplicado por 0 dá 0. Então nós dizemos aqui que o vetor R ele é 0. Ou seja, o que quer dizer um vetor igual a 0? Nós dizemos que tem um vetor nulo. Então toda vez que o N for 0, cria-se um vetor nulo. Beleza? Os três casos aí
de multiplicação são esses. E é bem fácil, né? Positivo, negativo. E esse aqui também é assim, beleza?